Seja muito bem-vindo ao Hall da Fama W10 Studio, um espaço reservado para que os clientes desse espaço fantástico conte a sua história aqui dentro desse estúdio. E hoje, galera, vocês precisam entender o tamanho dessa pessoa que está aqui. Só para adiantar para vocês, é a minha primeira cliente, foi a primeira pessoa que aceitou fazer um podcast aqui quando a gente não tinha praticamente nada de decoração, era tudo inicial, para não falar capenga, e acreditou muito no processo e no projeto, e hoje foi a pessoa que mais gravou até hoje, quantidade de programa, mais vezes esteve aqui, e tem uma história muito bonita, e eu também conheci muitas pessoas por causa dela, e eu sou muito grato. Galera, com vocês hoje, Camila Nascimento com seu podcast VIP Star. Uau, gente, que apresentação maravilhosa. Muito obrigada, estou imensamente feliz, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que esse Hall da Fama tem tudo a ver com a história que a gente está construindo, porque quando a gente tem um propósito, as coisas certas nos encontram. E eu encontrei você na minha jornada. Pô, cara, te agradeço muito por ter acreditado lá atrás, né? Você veio primeiramente aqui como minha convidada no meu canal pessoal, dá pra chamar assim, né? No Papo Reto com o Will. E dali você, eu quero fazer meu podcast aqui e tal, vamos conversar sobre isso, né? A gente se reuniu e evoluiu. Evoluiu muito. E eu quero falar sobre ele, o VIP Star. Cara, conta pra gente como surgiu a ideia desse projeto, né? Tão maravilhoso que você faz aqui. Cara, qual é o intuito principal dele? De gravar, assim, com a frequência que você grava. Com certeza. Acho incrível compartilhar aqui os bastidores que não dá para contar nas entrevistas do VIPstar. Então, para quem não sabe, gente, o VIPstar, ele é um sonho meu. Desde 2022 que eu tenho esse sonho. E a primeira tentativa, vamos dizer assim, foi tornar o VIPstar um programa de teatro. Então, a gente teve todo esse trabalho, montamos uma estrutura no teatro, fizemos uma gravação piloto, modelo, super fluiu, eu levei uma banda, levei pessoas conhecidas, a gente criou mesmo o VIPstar ali nasceu o VIPstar. Só que para o mundo atual, a gente tinha uma demanda muito grande de muito trabalho. Pouco recurso e poucas pessoas no projeto. Então, não estava fechando. E mesmo assim, né, eu não desisti. Então, eu comecei a idealizar um programa que fosse diretamente, né, ao público, e o podcast veio a ser o formato escolhido e a gente está realizando com muito sucesso o VIPstar. A gente não mudou o sonho, a gente só modelou o sonho. Então, atualizou ele? Atualizamos ele, fizemos novas configurações, mas ele realmente só foi possível porque, é o que eu digo, Will, tudo aquilo que você procura, também procura por você. Ele só aconteceu porque eu realmente encontrei o que eu precisava para tornar o VIPstar uma realidade, com a frequência que a gente tem, com as gravações e com a qualidade, que é o maior diferencial do W10 Studios, eu acho. A sua expertise e a qualidade de tudo que a gente tem aqui. Então, por isso, hoje o VIPstar é mais que uma realidade. Praticamente, a gente está com toda semana com uma entrevista nova, com histórias incríveis e deixando as pessoas, né, serem conhecidas, porque aqui não é sobre a Camila Nascimento, é sobre as pessoas que eu trago, a história que elas carregam, e isso acaba impactando e alcançando muitas pessoas. Sensacional. Dá detalhes um pouco para a galera que está conhecendo o VIPstar através do Hall da Fama, daqui do estúdio. Qual é o intuito principal dele enquanto tema, né? E como que são selecionadas as convidadas? Perfeito. O VIPstar, ele é um programa para trazer espaço para aquela empresária ou empresário, mas normalmente são mulheres que acabam vindo bastante dentro do programa. E são pessoas que não tiveram ainda uma oportunidade. E eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade de ter oportunidades. Eu tive que criar as minhas oportunidades. Tudo começou quando eu comecei a fazer evento de empreendedorismo feminino. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não era convidada para nada, ninguém da minha família era empresária, e eu simplesmente me vi sozinha
sozinha, isolada e querendo empreender, mas Aham. tudo era muito difícil, os cursos eram em locais Network distantes, baixo ainda. networking praticamente inexistente. Eu falei assim, poxa, já que não tem, eu vou criar. Propósito, muitas vezes você não vai encontrar um, você vai criar um. E eu criei o meu propósito. E então eu comecei a fazer esses movimentos femininos. E aí tudo é uma consequência, né? Os eventos foram crescendo e eu vi cada história, a experiência dessas mulheres, o que elas já passaram, pessoas que têm legados construídos, histórias de empresas familiares, tanta coisa que é tão rica de conhecimento para passar para outras pessoas e elas não tinham espaço para isso. E dentro do dia a dia, que é super corrido, com tanta demanda do próprio negócio, como que você ainda vai criar uma estrutura de comunicação? Então, eu tive essa ideia, eu criei essa estrutura de comunicação com o W10 Studio, e hoje a gente consegue formatar e transformar o podcast numa verdadeira experiência, onde ela pode falar do negócio dela, os principais diferenciais, compartilhar um pouco dos desafios, como ela superou esses desafios, e assim ela alcança mais pessoas. Cara, falando agora assim já do nosso dia a dia, né? A primeira vez que você trouxe o pessoal para gravar, Verdade. foi um desafio muito grande para mim. Foi insano, né? Primeiro você gravou acho que 4 ou 5 entrevistas De uma vez só. do primeiro dia. É. E a estrutura, ela era 100% para o meu podcast. Exatamente, gente. O W10 nem era batizado ainda com esse nome. É verdade. Ele não era batizado. Foi praticamente papo reto do Will, assim, adaptado. Exatamente. Né? Ficava o nome do meu canal na parede, porque eu falava, não quero televisão, porque eu queria, pessoalmente, era só um cenário 100% diferente dos outros, né? Verdade. Então, televisão era uma coisa que já parecia parecido com os outros, né? Similaridade. E você topou fazer dessa forma, com a estrutura que tinha, sem tirar nem pôr, você não fez nenhum pedido especial. É verdade. Porém, antes do espaço ser batizado com o nome que ele tem, o que você viu aqui que falou assim, cara, independente disso, eu quero fazer o meu programa aqui? Olha, Will, eu não olho para coisas, eu olho para pessoas. E eu olhei para você como um empresário. Então, antes disso tudo acontecer, eu sabia que você ia fazer dar certo. Então, antes de ser com a estrutura ou com o melhor equipamento, eu olhei para você, para sua experiência, para a forma como você me tratou como cliente em primeiro lugar. Foi uma experiência incrível ter sido sua cliente. Eu sabia que você era totalmente apto, chancelado ali, estava pronto para multiplicar isso. E eu queria entregar o meu projeto para alguém que tivesse o mesmo comprometimento, a mesma vontade de fazer dar certo. Então, eu vi tudo isso aqui quando eu cheguei e você abraçou e aceitou, né, viver o processo do crescimento. E aos poucos as coisas foram chegando, cada semana praticamente uma novidade aqui, e cada vez que eu venho me surpreendo, e assim, eu vejo que eu apostei na pessoa certa. Pô, felicidade de saber disso, porque toda oportunidade que eu tenho, que eu falo sobre o meu estúdio, eu falo exatamente dessa história de como você chegou aqui. Né? Primeiro que você me achou no Instagram. É verdade. Né? E depois você veio aqui e tal. E pra mim, cara, eu sou movido a desafio. Né? Eu gosto desse tipo de coisa. É o que você fala, né? Eu acabei acelerando o teu processo. Exatamente. Eu tinha mais ou menos isso em mente e tal, mas mais não pra era... frente. Tava um pouco mais pra frente e tal, mas ainda não tava, como dizem aí no popular, aquelas coisas, né? Ainda não tava aquelas coisas todas e tal. Mas você sabe, eu carrego uma frase comigo, que é assim, ó. Feito é melhor que perfeito não feito. Então, vamos fazer com aquilo que nós temos e ao longo do caminho a gente vai aprimorando, as pessoas certas vão se encontrar, as pessoas erradas vão sair e a gente vai evoluir e crescer. E daqui a pouco a gente tem uma história para contar quando tiver Exatamente. 1 ano de programa, 2 anos de programa. E aí a gente fala assim, lembra de quando a gente começou? Eu queria ter essa história, entendeu? Essa história a gente já tem. Essa já dá para falar que a gente já tem. É verdade. Você e acho que mais umas 2 ou 3 pessoas, só você e mais uma pessoa, acredito, tenho assim que na memória, foi capaz, e algumas convidadas, na verdade, sua também, foram capazes de frequentar todas as fases do W10 Studio. Você veio quando realmente era poltrona, mas poltrona não era o problema, a decoração não tinha o lado de lá, e depois ainda não tinha tal coisa e tal, as coisas foram evoluindo, né? Eu lembro que da primeira para a segunda temporada teve a TV. Verdade. Né? Agora a mesa... Não, depois ainda teve a decoração. Decoração, sim. E depois a mesa. A mesa, Né? E você pegou isso tudo. Em relação à essência do que você precisa,
E o que você também precisa, obviamente, a gente tem que não pode esquecer das convidadas, né? Perfeito. Porque, assim, uma coisa que eu sempre penso é que é o seguinte, a partir do momento que você se torna cliente do W10, quando você vai gravar, você é a dona da casa. Eu sou o coadjuvante. Sim, sim. Eu penso muito nisso. Essa coisa de saber o lugar faz muita diferença. Exatamente. Como que você vê, assim, esse diferencial, essa tentativa de diferencial de receber as suas convidadas da melhor forma possível? Sim, sim. Eu percebo que elas saem daqui com um brilho nos olhos. Não tem coisa melhor do que você participar de um projeto que te surpreende. E aqui o atendimento, quando você chega, você tem um local para você sentar, você é orientada, como você ali posicionado, diretor do meu programa. Isso é muito legal. A forma da cortesia, você quer um café, você quer uma água, o cuidado. Nossa, eu vejo realmente que elas se sentem acolhidas e, como acontece muito, a primeira vez de muitas mulheres no meu programa, eu acabo destravando elas para vários outros podcasts. Inclusive, a maioria me fala, ai, foi minha primeira vez, eu adorei, eu fiquei super à vontade, eu consegui falar tudo o que eu queria, e isso para mim é muito importante, é extrair o melhor dela. Então, assim, para quem não sabe, dentro do VIPstar, gente, eu tenho um briefing, eu passo antes tudo que eu quero extrair daquela pessoa, ela também me diz em que momento o negócio dela está, quais são os pontos que ela quer trazer para essa entrevista, para que a gente possa, de fato, deixar com que fique totalmente interessante, onde ela passe a mensagem dela e, consequentemente, alcance as pessoas certas. As pessoas que ela quer trazer trazer o olhar para o negócio dela. Então, eu também tenho aquele preparativo, né? De preparar, de cuidar, de brifar, de orientar, de conduzir a história do início, meio e fim, o como começou e situações que aconteceram e a finalização, o que vem por aí, né? Então, acho que tudo isso vai construindo o VIPstar. Cara, é legal ver isso. Também ter esse zelo de você enquanto apresentadora. Tem. Né? E falando de momentos do VIPstar, já que a gente tá falando de início, meio e fim, vamos falar de início. Como que foi para você o programa em si, não necessariamente pelo estúdio, assim, enquanto espaço, mas para você, quando decidiu retomar o teu projeto e falar, cara, começou. Como é que foi isso pra tu, assim, caraca, velho? Posso abrir o coração aqui? Posso abrir o coração? Vou até tirar o óculos, ó, vou tirar o óculos. Pra quem não sabe, esse óculos é o óculos da minha coleção Camila Nascimento. E tem muita coisa bacana acontecendo. Vou deixar ele aqui. Olha, Will, vou ser bem sincera pra você. Eu comecei o VIPstar num momento muito difícil da minha vida. Eu estava totalmente insatisfeita com o meu corpo. Eu estava entrando num processo de emagrecimento. Tanto é, gente, ó, que se quiser colocar a imagem da Camila da versão da primeira temporada pra Camila de hoje e pra Camila de amanhã, vocês vão ver uma grande diferença. Mas eu não estava legal. E eu sempre fui muito inclinada, autocuidado, mas eu não estava numa boa fase. Porém, o trabalho ele precisava continuar. E foi aquela história, eu vou fazer mesmo olhando e vendo que ainda não é a Camila que eu quero enxergar, mas eu vou encontrar essa Camila no futuro. E o ambiente com a poltrona mostra o corpo todo, exatamente. querendo ou não. Gente, os primeiros programas, pra mim, eu realmente foquei no meu propósito. Porque se eu fosse fazer por imagem, por aparência, pra onde eu quero chegar, eu estaria até hoje... colocando uma idealização. Mas eu sou aquela que faz. Eu sempre me posicionei assim, eu vou fazer e eu vou me motivar. Eu já tive uma evolução da primeira para agora, que a gente já deve estar aí na terceira temporada, né? Temporada. E já dá pra gente ver, e mulher é muito ligada nisso. Não adianta falar que não. Eu também, gente, que trabalho com mulheres, a gente é muito ligada na imagem. E aí eu comecei a cuidar muito, tô cuidando, tô nesse processo, e eu resolvi curtir meu processo. Cara, minha evolução, é meu passo a passo. Eu quero olhar e falar assim, ainda bem que eu não desisti. E eu também tô fazendo algo que é o que eu falo para as pessoas. Começa, vai com o que tem, vai com o que dá, coloca o pé, Deus coloca o chão. Então, não foi fácil para mim começar, porque eu não estava bem. Só que eu passei por cima disso. Me sinto muito melhor hoje, mais próximo da minha meta. Eu adoro falar assim, ó, falta menos do que faltava. Exatamente. Falta menos do que faltava. E lá na frente eu vou falar assim, caramba, que bom que começou, quanta evolução nós temos. E se eu conseguir, muitas mulheres que hoje não começam, vão ter o start delas e vai servir de inspiração, eu tenho certeza disso. E você falando assim de processo, eu tenho algo para falar sobre o seu processo aqui.
Com que, certeza tem. pra mim, assim, eu era um produtor para outras pessoas de primeira viagem, isso na virada do ano, mas eu tinha a bagagem do meu próprio podcast, daquilo que eu achava que era o ideal. Verdade. E eu me lembro que, assim, obviamente, na primeira temporada, que a gente gravou um monte de episódio num dia só, Foi muita coisa, gente. foi muita Ó, coisa. foi pauleira. E em alguns momentos eu falava, pô, não puxa muito pra lá, não puxa muito pra cá. Verdade. Falava muito isso na produção e você, não sei se você nota, né? Eu noto, as coisas que me marcam eu não esqueço, de verdade. Tenho memória merda pra um monte de coisa, mas as coisas que me marcam não. Isso veio reduzindo muito. É verdade. Né? A ponto de, cara, muito raramente eu preciso falar com você, pô, cara, faz isso muito assim não, faz assim pra lá. Alinhamento ficou mais fino, né? Foi ficando mais refinado. E como que você se vê hoje, né? Já que a gente tá falando do teu começo, agora muito do meio, e pro momento atual em relação à segurança para apresentar o programa? Olha, a gente cresceu muito. Eu acho que essa evolução é nítida. Eu acho que a prática, ela vai aperfeiçoando. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. Como nós tivemos uma série de gravações, a questão do briefing, a questão de cuidar da convidada antes, falar com a convidada, conhecer a história antes, isso tudo também vai aprimorando e vai trazendo mais segurança na hora de apresentar o programa. E eu tenho muito para aprender ainda e eu estou investindo em aprendizado. Quero crescer ainda mais, fazer formatos diferentes, inclusive, pessoal. É novidade por aí, porque eu achei uma pessoa que topa os desafios. A mulher é mulher de ideias doidas, hein? Juntou com um cara que gosta de desafio. Olha, vocês vão adorar o que a gente vai aprontar pro Vipstar, porque eu falei assim, Will, tô com essa ideia assim, assim, assim. E ele, opa! Vambora. Vambora. Vocês ainda vão ouvir falar muito da gente. Exatamente, cara. Camila, eu me lembro de, cara, assim, praticamente todas as entrevistas que você fez. Sim. Né? Até porque, cara, eu sou uma pessoa que acho que acabo fazendo laço com as pessoas também. Verdade. Tem uma coisa, uma certa atratividade, assim, de fazer amizade. Sempre tive, sim, né? sim. Comunicativo e tudo. Então, assim, muitas histórias eu me lembro. Tá. Eu queria, obviamente, saber se pra você é a mesma que eu. Qual foi o momento mais, assim, emotivo, marcante? E como você teve que lidar com ele, pô, quase que de improviso. Algo que acontece assim, cara, não tava esperando por isso. Porque, cara, a gente tá lidando com pessoas, você não sabe como a pessoa saiu de casa. É verdade. E como é que foi pra você? Primeiro eu quero saber qual é o momento e como você lidou com isso. Olha, a gente teve uma convidada que ela atrasou muito. Ela estava muito nervosa quando ela chegou, ela estava muito ansiosa. Então, já estava atrasado, já estava todo o cronograma estourado. Já tinha carga ali de ansiedade. Já tinha carga de ansiedade. E então, aquilo que não tem remédio, remediado está. Eu procurei acalmar, falar para ela ficar tranquila, revisar o que a gente tinha conversado e trazer ela para o presente, porque ela já estava se punindo pelo atraso. E, claro, obviamente, todo mundo acaba tendo consequências, porque é toda uma programação, é tudo muito redondo, né? Mas depois que a gente conseguiu conversar e trazer ela para cá, tirar aquela ansiedade, até mesmo ela estava se sentindo mal por estar muito atrasada, fluiu e foi uma ótima entrevista. Então, isso foi uma situação que eu senti que eu precisava intervir, porque senão ela não ia estar bem na entrevista, porque ela estava constrangida devido a essa questão. Teve uma convidada que se emocionou muito também durante uma fala dela. Ela até ficou insegura se deveria ir ao ar ou não, mas aquela era a verdade dela. E estava entalada. Então ali ela conseguiu colocar para fora e eu senti que eu deveria deixar vir, dar espaço. Acho que foi um momento muito bonito e trazendo também ela aos poucos, controlar a emoção aos poucos. Aí a gente usa também algumas técnicas de PNL, como por exemplo, me conta um momento mais feliz que você já viveu até hoje. Então a pessoa ela sai de um pensamento para entrar num outro e aí você consegue ter um controle melhor. Então tudo isso acaba ajudando, facilita, né? na construção ali da entrevista. Então esses dois momentos foram bem marcantes, assim, de perceber que tinha que ter alguma intervenção um pouco diferente do que é o comum, entendeu? Foi um momento, assim, muito inesperado, né? Acho que nem você imaginava que ela fosse falar aquilo que ela falou, foi uma história legal. Verdade. Inclusive, galera, ó, se vocês querem assistir esse episódio, É verdade. vocês entram aqui, eu vou deixar... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link na descrição. Boa. Porque esse episódio tá lá, então vai valer muito a pena a galera ver. Porque o momento da emoção ficou. Ficou tá marcado, lá, né? sim. E foi publicado e foi muito legal. Como que é a sensação de, depois que os episódios vão ao ar,
das suas... Deixa eu formular para não ficar zoado aqui, que minha cabeça deu um pânico aqui. Mas como que é a reação das suas convidadas após elas se assistirem em casa quando o episódio vai pro ar? Olha, a maioria, eu vou dizer a maioria, porque tem mulheres que elas são muito críticas com elas mesmas, entendeu? Então, eu posso dizer pela maioria, a maioria quer fazer de novo. Quer fazer de novo, quer fazer de novo, e fica viciada em fazer podcast. Então, normalmente, o risco que você corre, é o que eu falo, é de viciar. Porque é muito gostoso, e cada programa, e cada pauta acaba sendo diferente, e aí você já quer fazer o próximo. E aí, quando você tira os cortes, você já tem nas redes sociais ali o interesse das pessoas, porque o corte atrai bastante, tá muito alto. Você vê que todos os grandes players do mercado, pessoas que são influentes, usam dessa ferramenta para se posicionar, para se potencializar no digital. Então, eu percebo que elas já querem o próximo. E as demais, elas começam a se analisar e a querer realmente ter alguma melhora, fazer de novo para melhorar. Então, eu percebo basicamente isso. É muito legal, né? E se vê na TV também, né? Quando chega em casa, porra, é sensacional. E assim, é o orgulho, assim, eu vejo que acaba sendo um motivo de orgulho, porque as pessoas compartilham, as pessoas param para assistir, as pessoas te conhecem mais. E no meu programa, especificamente, as minhas entrevistadas, a maioria delas, elas fecham negócio. Porque um cliente chega através de uma entrevista que assistiu, alguém encaminha, o corte chamou a atenção, que a gente posta sempre com o corte de cada convidada. Então, é uma ferramenta de posicionamento, é uma ferramenta de estratégia, é uma ferramenta de autoridade e também de captação e de novos clientes. E um podcast, ele é quase como se fosse um outdoor móvel, né? Porque na assim, vista da pessoa. Hoje, praticamente, você tem ou está num programa de televisão ou você vai estar num podcast, entendeu? Porque você fazer sozinho, as pessoas já estão acostumadas, todo mundo está fazendo sozinho. Agora, uma estrutura, um estúdio, a qualidade, o áudio, a imagem, é muita entrega. E eu sou muito... Hoje, né, você, nós somos muito objetivos, a gente não perde tempo. Então, a gente otimiza muito tempo no nosso cliente. Ele vai estar aqui dentro do cronograma, ele vai entrar, ele vai sentar, ele vai se habituar, é tudo certinho, é tudo cronometrado. E ele vai continuar o dia a dia dele. E isso é muito legal também. A gente entrega numa velocidade muito boa e otimiza o tempo da pessoa. Então, assim, flui muito, é muito rápido. É verdade. Tem uma coisa que você sempre traz, você já deu um spoiler, que você sempre traz aos montes aqui no estúdio, toda vez que você vem, que são os seus óculos. É verdade. Por que os seus óculos fazem tanta parte do seu podcast aqui? E cara, como é que é o momento para você de fazer a ativação da marca? Assim, você é mais sincera, né? Se eu não vender o meu peixe... Gente, eu sou empreendedora, tô construindo a minha história, correndo atrás de todos os meus objetivos e sonhos. Então, a minha marca de óculos foi um produto que eu me identifiquei muito e precisa ficar conhecido para que eu possa ali, logo, estar vivendo aí os meus sonhos de ter franquia e loja e tudo mais. Então, aonde eu puder levar, eu vou levar. E aqui está sendo a estreia dos meus óculos. Então, as pessoas vêm aqui, a gente deixa exposto. Eu acho muito legal, porque faz parte, né, da vida da mulher o acessório. Olha esse modelo aqui, já é outro modelo. Todos eles são parte da minha curadoria. E as pessoas, olha essa embalagem também. Essa embalagem aí é matadora. Olha isso, não, é sério, deixa eu mostrar para vocês. Então, precisa fazer parte porque é a minha história, né? Faz parte da minha história, coisa mais gente. linda. Olha, gente. Ainda tem mais uma bolsinha aqui dentro. Ainda tô tem entendendo, aqui com o meu nome, olha. Então, assim, eu preciso estar sempre me posicionando. E esse óculos, ele é fruto do meu trabalho com as mulheres, porque eu sempre desenvolvi eventos, treinamentos e mentorias, eu não tinha um produto físico. Então, eu fiquei pensando muito, o que pode ser um produto que caminhe nesse ambiente feminino? E aí, eu tive esse insight de ter os óculos, e a gente tem modelos incríveis. Eu tenho o meu, inclusive, cara, o meu tá lá na gaveta. Mas e o seu é bonitão. Eu tenho o meu. Cara, aquelas a gente fotos. Tem linha masculina, linha feminina, não é só o feminino, tá, gente? Tem a linha masculina também. E lá no meu Instagram a gente está construindo também a marca. Acho muito, muito bacana, tá sempre promovendo. E
estamos abertos também para trazer outras marcas, lançar novos produtos no Isso aí. VIPstar, patrocinadores que queiram estar com a gente também, porque a gente tem a TV maravilhosa para estar falando de outras marcas. Tem espaço para você divulgar a sua Tem empresa esses aqui estantes também, no que VIPstar. pode colocar produto Pode físico. colocar produto aqui. Então, logo, logo, acho que a gente vai estar com, além dos óculos, outras marcas bem legais. Exatamente, eu boto maior fé porque, cara, fica lindo É, e ainda ajuda a manter o programa de pé, mais Isso tempo aí. com vida. é verdade. E, cara, tem uma coisa que eu reparei, que eu já tive com você, inclusive fora daqui, que sempre que você tá com seus óculos, alguma mulher vai comprar algum. E elas querem comprar o que eu tô usando, né? Inclusive aqui. É verdade. Quando eu acho que eu vou ficar com o meu óculos, eu vendo ele. Porque eu tô usando ele e aí eu mostro todos. E como eu trabalho com edição limitada, a pessoa simplesmente quer o que eu tô usando. Eu já cansei de vender óculos que eu tava usando. Mas assim, a pessoa não quer o que eu tô mostrando, quer o que eu estou usando. Então, Cara, mas eu vou te contar um diferencial seu que se assemelha com o meu aqui com o W10 Studio. Por que as pessoas querem esse? Porque você é a cara da sua marca. é verdade. E se você usa, as pessoas querem usar também. É. E eu com o W10 Studio é a mesma coisa. Eu gravo o meu podcast aqui. Pois é. Então, se eu utilizo aqui para fazer da melhor forma possível, As pessoas. as pessoas têm uma atratividade, que foi inclusive assim que você chegou e Exatamente. se tornou a primeira e a maior cliente, É né, verdade. do estúdio até agora. Isso aí, a gente vai revolucionar, tá, gente? É Aguardem. isso aí. E falando em tempo de estúdio, quero fazer uma pergunta para você. A gente já sabe agora como você chegou, Uhum. mas o que te mantém gravando com o W10 Studio? Olha, eu acho que o principal motivo é a confiança que a gente construiu ao longo desse processo, desde o ano passado, aqui. Acho que quando você tem confiança, você pode fazer um planejamento, você pode compartilhar ideias, que é o que eu tenho feito com você. E é o que eu valorizo. Uma relação são essas conexões de ouro que eu falo. Já vejo aqui muito grande, uma pegada incrível. Eu já tenho uma visão que já até te passei algumas coisas. E é só agora viver um dia de cada vez e fazer acontecer. Isso aí. Eu queria saber um pouco, você já deu um spoiler. Esse spoiler mais ou menos, que a gente não pode contar para não estragar. Mas para você, quais são os próximos passos do VIPstar ainda aqui dentro? O Aqui que você dentro? espera do futuro do programa Uhum, aqui dentro? tá. Né? Aqui dentro. Uhum. Eu quero colocar algumas coisas dinâmicas durante as gravações. Eu acho que dá. Por exemplo, se a gente está falando de moda, tá mostrando ao vivo ali em tempo real aquela peça de moda, seja numa modelo, se a gente está falando de maquiagem, tá ali, tá mostrando. Então, tá rolando simultaneamente. Eu quero Exposição trazer do trabalho. exposição do trabalho simultâneo. Então, de alguma forma, eu penso nisso. Então, já manda um recado para a mulherada se É, preparar isso aí. para trazer o material. Verdade. Inclusive, se for material humano. É verdade. Manda esse recado para a galera aí. Olha, a gente vai inovar no formato, então, se você tem um produto ou até mesmo um serviço, a gente quer mostrar isso durante o podcast. A gente vai conseguir fazer isso acontecer. Sensacional. Camila, quero te agradecer muito por ser a Obrigada. cliente número 1 do W10 Studio. Pera aí que o pessoal tem que ver essa gente aqui, ó. A minha cliente número 1, a pessoa que a gente sempre fala que acelerou o processo, né? Já que, cara, de certa forma, pessoalmente falando, eu estava confortável com o meu modelo, Sim. então pode ser que Funcionava para você. ele não fosse mudar É. rápido, Sim. pode ser que ele nem fosse chegar no nível que chegou, que tá agora, e talvez nem Abriu em para momento novos nenhum. clientes, né? Abriram para novos clientes. Exatamente. E, assim, essa metamorfose proposital, ela beneficiou todo mundo, Verdade. né? Eu aprendi muito. Verdade. As minhas portas aqui do estúdio se abriram muito mais, porque trazendo um modelo mais tradicional, mais ou menos tradicional, por quê? Porque eu tentei, cara, prestar atenção numa mesa que não fosse igual a dos outros. Uhum. A gente fazia, cara, a gente tá com 9 Tem muita luzes cara do aqui. W10 isso. Né? A gente tem 9 luzes aqui pra gente personalizar. Então, assim, cara, agora tem a câmera de foto, a câmera fantasma. Qualidade do áudio, assim, sabe? Nossa, maravilhoso. Mesa nova de áudio, É né? verdade. Então, assim, botei a câmera fantasma pra Isso ficar foi tirando legal foto. demais, Né? A gente gosta de fazer o making off. Verdade. Então, assim, e sempre pensando
o motivo que eu abri esse estúdio é o motivo que eu vou levar para sempre É verdade. aqui. É verdade. Que foi o seguinte, estou abrindo o estúdio porque eu não era atendido da forma que eu gostaria de ser atendido. Exatamente. Então eu tenho obrigação comigo mesmo Uhum. de atender as pessoas como eu gosto de ser Você sabe, atendido. sim, eu já participei de programas de podcast antes de ter o meu, tá, gente? Então não foi assim, um dia eu acordei e resolvi ter meu. Não, eu passei pelo processo. Eu estive em programas de podcast em São Paulo, em Niterói, no Rio, e todo mundo tava meio que montando o seu podcast, né? Porque é algo ainda recente. E eu percebia que dava para ter o meu programa no meu formato, do meu jeito, porém precisava encontrar a estrutura É a certa, ferramenta. a Né? ferramenta para fazer acontecer. Então, esse processo de você também ser convidado é algo incrível. Então, se você quer ter um programa, passe pela experiência de ser um convidado. Tenha isso, viva isso. Eu também fui de convidado primeiro. E isso vale muito a pena. É muito legal. Também fui. Muito legal. Comigo foi assim. E o bichinho do podcast, ele pega mesmo, ele morde. É verdade. Tô aqui agora fazendo mais podcast para os clientes, porque, cara, até falei disso no story que eu soltei hoje, que como eu sou da área, eu sou um designer, cara, há quase 20 anos. Verdade. E o trabalho do designer é servir É, ao seu cliente, que está servindo aos clientes deles. verdade. Então, eu aprendi a moldar coisas o melhor possível Uhum, para servir os outros. verdade. Então, isso eu comecei a trazer para cá, porque eu nunca tinha vendido o serviço assim pessoalmente, nunca tinha trabalhado com isso. Então, eu tô aprendendo também como é que eu vendo, como é que eu lido, como é que eu reativo o cliente. E isso está sendo o desafio Desafiador. Uhum. sensacional, muito bom, porque, cara, começa a falar com um monte de gente que desaparece, e aí depois eu lembro, mas eu também já desapareci, então não fico com raiva, você aprende a ativar e voltar. E isso também tá, cara, sendo um desafio sensacional. E, cara, tenho que te agradecer muito por ter feito esse processo de verdade e ter se acelerado. Falando assim, cara, vamos embora logo com isso aqui, cara. Apesar de eu não ser uma pessoa que fico pensando para fazer, mas eu não tava com isso ainda tão em mãos, porque, cara, tinha que equipar. E hoje já tá rolando, né? Tá acontecendo outros programas, o meu programa e outros que vão surgir. E, assim, o Vipstar, ele vai tomando outros formatos e evoluindo, amadurecendo, crescendo. Exato. E a gente vai fazer acontecer. É isso aí. Camila, muito obrigado pela sua participação. Espero te ver muitas e muitas e muitas vezes aqui Muitas no gravações. W10, com suas Se convidadas. alguém tá assistindo aí, quer ser entrevistado por mim, manda uma mensagem, fala, eu quero passar pela entrevista com a Camila Nascimento. É isso aí. Então, que a gente ainda faça muitos e muitos programas com essas novas convidadas, com quem já veio, vem de novo, mostrar coisa nova, que vai ser sucesso. Galera, não vai embora não. Vou deixar um vídeo sensacional para você aqui do W10 Studio, que vai ser do Vipstar. Então, clica aqui. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!